Eu queria conversar um pouco com vocês sobre a situação que a gente está vivendo hoje, relacionado à questão da pandemia, esse tema todo do fica em casa e ainda da importância do isolamento social para proteger as pessoas que a gente ama por uma questão de saúde, né? Tecnicamente está evidenciado a importância de que isso se dê. E ao mesmo tempo, como dentro dessa situação a gente poder estar administrando as nossas questões pessoais e as nossas questões profissionais. Afinal, todos nós estamos trabalhando em casa e isso tem afetado a nossa maneira no dia a dia, seja com os filhos, com a esposa, com o namorado, com a namorada, enfim, né, com a mãe, com o pai. Tudo isso tem impactado fortemente porque a gente está mais presente dentro de casa. E aí entra todos os dramas, entra as dificuldades de relacionamento que a gente tem com as pessoas dentro de casa e o quanto é importante de que, apesar de tudo isso, a gente continue dando uma produtividade de trabalho. Temos uma relação contratual com a empresa, a gente continua com os nossos indicadores, com as nossas metas diárias e isso precisa ser executado dentro de um prazo para que a coisa aconteça e a gente tenha uma boa performance com isso. Eu vou compartilhar com vocês um pouco do que eu faço, né? Basicamente eu costumo primeiro eleger de uma forma geral quais são as esferas da vida em que hoje eu preciso dar uma atenção melhor. E isso precisa ser revisitado sempre. Eu faço isso pelo menos a cada 2 meses, pelo menos eu tenho essa prática. As esferas da vida que eu falo é o aspecto do relacionamento íntimo, o aspecto profissional, o aspecto financeiro, o aspecto do lazer, o aspecto da saúde física e emocional, da espiritualidade, que tudo isso são bases em que nos deixam com maior equilíbrio de vida, com uma melhor qualidade de vida. E a gente precisa nem ser negligente, nem 100% responsável somente com uma esfera, mas procurar ter um equilíbrio entre essas duas partes. E aí eu costumo fazer o quê? A cada 2 meses eu dou uma nota de 0 a 5 do quanto eu estou satisfeito com essas esferas. Não é o quanto eu tenho, mas o quanto eu estou satisfeito com essas esferas. Aquelas que têm uma nota menor ou igual a 3, aí eu começo a ter um plano de ação específico com ela para que eu não seja negligente e que isso vá se avolumando e ao final de um ano eu esteja complicado em alguma dessas áreas da vida, né? E uma vez que é feito isso, então vem um plano de ação, que é um planejamento. Esse plano de ação ele precisa ter uma ação concreta do que, quem, e esse quem sou eu, e até quando isso tem que acontecer. Naquilo que me cabe eu preciso atuar. Lembra que eu sempre falo da teoria dos 3 terços. 1/3 cabe a mim, 1/3 cabe ao outro e o outro 1/3 nem cabe a mim, nem cabe ao outro, mas cabe a Deus. Mas eu preciso assumir a responsabilidade por aquilo que me cabe. E aí nesse plano de ação eu fragmento em 2 momentos. O planejamento do mês e o planejamento da semana e o planejamento do dia. 3 momentos, não são 2 momentos. Eu fragmento isso em 3 momentos. Para que eu tenha uma noção do quanto eu tenho que dedicar maior atenção e ainda estabelecer por ordem de prioridade aquilo que precisa ser atuado. Às vezes aquilo que mais nos incomoda, às vezes aquilo que a gente sente até um nervosismo só de pensar em atuar, essa é a coisa mais importante que precisa ser atuado. Que precisa de um movimento nosso, que precisa de uma ação naquele 1/3 nosso para que a coisa mude, né? E aí eu faço isso estabelecendo ao longo da semana o que tem que acontecer. E na sequência do dia, você cumprir uma agenda. E aí nós temos várias ferramentas. Pode ser uma agenda de papel, pode ser uma agenda do Outlook, pode ser uma agenda do próprio telefone celular, mas que a gente execute e tenha disciplina de que aquilo que a gente planejou, a gente garanta que aconteça. Pessoal, isso é fundamental. E aí, lógico que dentro de casa a gente tem as interferências das pessoas que convivem conosco, os filhos, os pais, as obrigações dentro de casa, mas crie um horário na agenda do dia para que isso se dê. E criem regras, definam regras dentro de casa para que não sejam incomodados naquele horário de trabalho. E o cuidado fundamental também com as interferências, não só das pessoas que convivem com você, mas as interferências do WhatsApp, as interferências do Instagram, da necessidade nossa de o tempo todo, porque estamos na internet, de estar abrindo uma página e vendo uma notícia ou vídeos ou coisas assim. Isso é disciplina e a gente precisa executar. Pessoal, é isso. Acho que não é nenhuma receita, as pessoas, cada um tem a sua maneira. Estou compartilhando com vocês aquilo que eu faço e que tem funcionado comigo. Eu espero que essa semana seja abençoada, que vocês tenham uma excelente produtividade e que vocês consigam equilibrar essas questões que foram faladas aqui.